Bom dia, segundo ano. Nós vamos começar agora, gente, a falar sobre o assunto do capítulo 6, que é urbanização. A gente vai iniciar esse capítulo, é um capítulo longo, né? Então a gente vai iniciar a primeira aula hoje falando da página 144 a 149 do livro de vocês, tá? Então a gente vai começar a tratar aí dos primeiros aspectos da urbanização. Vamos pegar aí o início, de como é que surgiram as cidades, enfim, tá? Então vamos lá. Galera, primeiro conceito aí de urbanização. Urbanização é o crescimento das cidades, é eu ter mais pessoas nas cidades do que no campo. Então, quando eu tenho mais pessoas, né, essas pessoas elas saíram, fizeram a migração do campo para a cidade, aonde eu tenho mais pessoas na cidade, isso se chama o que? De urbanização. E essa urbanização, gente, ela foi intensa e acelerada aqui no Brasil. A gente vai entender melhor isso. Na verdade, no mundo, ela não foi tão acelerada no início da história, mas aqui no Brasil ela vai ser intensa e acelerada. E aí nós temos vários problemas por isso, tá? Então, nós temos essa migração, que foi intensa, né, que a gente chama de êxodo rural, quando as pessoas saíram do campo e vieram para a cidade. Hoje a gente tem, por exemplo, um Brasil muito urbano. A gente tem um mundo muito urbano. O mundo deixou de ser rural, né, e passa a ser totalmente urbano, tá? Processo de urbanização, que é a formação aí das cidades, tá, gente? E aí, gente, as cidades, elas sempre tiveram vinculadas ao campo no início da história, né? Pois elas dependiam do campo para sobreviver. Hoje a gente tem um pouco mais diferente, né? Na verdade, hoje, o campo é que depende mais da cidade. O campo é que precisa de equipamentos que vêm da cidade para poder se reestruturar, para poder fazer toda a sua produção, porque tudo hoje é feito através de máquinas, né? Então essas máquinas elas são produzidas na cidade e são levadas ao campo. Mas existe uma relação campo-cidade, tá? A gente vai ver mais na frente. A cidade, gente, guarda toda a complexidade e contradição do aspecto urbano. Eu trouxe essa imagem que você vê essa contradição, né? Você encontra aqui, por exemplo, uma comunidade, né? E você encontra aqui um prédio de luxo. Professor, essa imagem é de São Paulo. É de São Paulo, é da região do Morumbi. Mas, gente, você encontra isso aqui também em Fortaleza. Você encontra comunidades, né? E você encontra também prédios de luxo no mesmo espaço urbano. Então, essa cidade, ela tem isso, ela tem a contradição do aspecto urbano, tá certo? E também tem aí as suas desigualdades, né? Essa cidade, ela é muito desigual. Nós sabemos disso, né? A gente tem áreas que são centrais e temos áreas periféricas. Áreas que são mais assistidas pelo poder público e áreas que são mais esquecidas pelo poder público. A gente vai ver isso mais na frente, tá? Galera, indo lá para o início, lá para os primórdios, como foi a formação das primeiras cidades, professor? Gente, eu estou falando de mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. A gente está em 2020, depois de Cristo, porque estamos no ano 2020, depois de Cristo, né? Nós somos da era cristã. Eu estou falando de 3.500 anos antes de Cristo. Então, tinha as primeiras cidades, que era uma forma de povoamento diferenciado, tá? As primeiras cidades apareceram na Mesopotâmia, né? Como Ur, como civilização do Vale do Indo, na China. Galera, todas essas civilizações, esses nomes não são tão importantes, mas a maior parte foi ali na região da Mesopotâmia, são locais próximos de rios, tá? É importante destacar isso, que as primeiras cidades, elas surgiram próximo a rios, tá? Por quê? Porque eu tinha a busca por um terreno fértil e era um comércio fácil que existia aí na margem desses rios, tá? Geralmente essas cidades que eu citei aqui, Mesopotâmia, Vale do Rio Indo na China, todas essas tinham um clima semiárido. Então a importância de ficar próximo de rios para poder fazer sua produção, porque todos eles ainda viviam viviam muito do campo, tinha uma relação muito forte com o campo, tá? Então vamos para frente. Além dessa localização geográfica, gente, essas cidades, elas tinham em comum que todas elas eram governadas por reis, tá? E esses reis tinham também um papel religioso. Vocês sabem que no passado, né, a religião tinha uma importância muito grande, né, dentro de todos os aspectos, né? A religião, ela dominava quase que tudo, né? Hoje a gente tem ainda a importância da religião, mas no passado a religião tinha uma importância muito grande. Então esses reis também tinham o papel de chefes religiosos, tá? E aí eu tinha uma clara segregação espacial dentro daquele espaço urbano. Eu tô falando de 3.500 anos antes de Cristo,
e já existia uma segregação desse espaço. Ou seja, na parte central moravam as pessoas mais influentes do ponto de vista político e econômico. Pessoal, isso mudou muito? Não, né? Até hoje as áreas centrais ainda têm essa influência política e econômica. Se a gente pensar, por exemplo, aqui em Fortaleza, a gente pensar, por exemplo, na Aldeota, no Meireles, no Papicu, são as pessoas de maior poder aquisitivo que estão ali. Provavelmente os políticos moram também naquela região, enquanto tem áreas bem periféricas. Então existe uma segregação espacial muito antiga. Tá? Então esse processo ele nunca mudou. Tá? As cidades antigas também eram centros de poder e negócio, tá? Como mostra aí nessa imagem. Vamos lá para frente, tá, gente? Embora essas cidades elas tenham surgido há muito tempo, gente, existem cidades antigas, como por exemplo Roma, que no início da era cristã, no início aí de Cristo, eles chegaram a ter 1 milhão de habitantes. Então eram cidades antigas, mas as cidades antigas já tinham uma boa população, tá? Agora, na verdade, se a gente for pensar, a maior parte do tempo da humanidade, quase que todo o tempo da humanidade, foi mais no campo do que nas cidades. Esse processo urbano, onde a maior parte da população está na cidade, não no campo, é novo. Isso é no século XXI, né? Se a gente pensar no mundo de uma forma geral, só que é um processo que é muito difícil de reverter. A partir do momento que hoje eu tenho uma vida quase toda completa nas cidades, dificilmente essas pessoas vão voltar para o campo. Dificilmente eu vou ter um processo reverso. As pessoas vão viver mais no espaço rural do que urbano. Hoje é mais comum que as pessoas vivam realmente dentro do espaço urbano, tá? Vamos para frente. E aí, gente, eu tenho na Idade Média, tá? Eu tenho a economia feudal e o retrocesso urbano. Galera, na Idade Média, mais ou menos aí no século X, eu tenho a expansão de um processo que mais na frente vai ser alterado e nós vamos ter, por exemplo, o capitalismo. Mas antes do capitalismo eu tenho o feudalismo. O feudalismo, o que era mais importante? Era o feudo. A palavra feudo quer dizer terra. Quem tinha mais terra tinha mais poder. Então, gente, eu tenho um momento da história onde eu comecei a ter um crescimento da cidade, mas esse crescimento das cidades ele tem uma interrupção, porque eu tenho um modelo que é um modelo voltado totalmente para a terra. O que era mais importante era a terra. Os habitantes eles voltavam para o campo para produzirem o seu próprio sustento. Então, logicamente, que há um retrocesso urbano. Durante o período feudal, há uma decadência do processo urbano. Tá? Isso não foi, né, é um processo que foi revertido mais na frente, mas o feudalismo ele durou aí alguns anos. Tá? Tudo era produzido nos feudos, né? Então tinha alimento, roupa, utensílios, ferramentas, tudo era produzido no campo. Então essas pessoas não precisavam ir para a cidade. Essa economia autossuficiente, intrafeudal, sem mercados externos, restringiu muito as atividades comerciais, diminuindo a importância econômica e política das cidades. Claro, tudo era feito dentro do feudo, né? Por isso que eu falo em economia autossuficiente, economia intrafeudal, ou seja, dentro dos feudos. Então as cidades, elas, durante um tempo, perdem a sua importância. Só que aí, por volta do século XI, né, um século depois, né, em torno aí de 100 anos, eu tenho um ressurgimento do comércio na Europa. Galera, quando ressurge o comércio na Europa, eu tenho o renascimento das cidades medievais. E eu começo a reconquistar as minhas funções econômicas. E é claro que eu reconquistando minhas funções econômicas, eu começo a atrair pessoas. E essas pessoas, elas começam a ir para onde? Elas começam a deixar o campo e ir para a cidade. E aí, com a reativação do comércio, eu tenho também a questão da produção artesanal. E essa produção artesanal cresce também nas cidades. Então, o artesão, ele começa a pensar, eu posso viver na cidade, porque eu posso fazer meu ofício lá na cidade. Então, muitas pessoas começam a migrar para essas cidades, tá? O excedente produzido passou a ser comercializado por uma nova classe crescente, que aí surge a burguesia, os burgueses, os donos dos meios de produção. Até hoje, né, a gente chama os ricos de burguês, né? Aquele cara é rico, é um burguês, né? Porque a burguesia era uma classe dominante naquela época, surge aí no século XI, tá? O comércio se expande rapidamente e se forma conglomerados que mais tarde se transformam em cidades, né? E aí, gente, eu tenho uma ascensão da burguesia comercial, há um ressurgimento da vida urbana, e aí
Séculos mais tarde, há uma desestruturação do feudalismo e surge um modelo capitalista de produção, que até hoje é o modelo mais aceito. Nós vivemos uma sociedade capitalista. O capitalismo, só para que a gente possa lembrar, é aquele sistema econômico que visa o lucro. Quanto mais você tem, mais importante você é para a sociedade. Se você não tem nada, você não tem importância nenhuma. É o lucro acima de tudo. Né? É uma sociedade hoje capitalista que visa apenas ganhar em cima dos outros. Né? Você tem hoje um empresário que quer pagar o mínimo para o funcionário e quer que o funcionário trabalhe o máximo possível. Esse é o sistema capitalista. O sistema capitalista, você só vale realmente o que você tem. É o sistema hoje que prevalece aí dentro da sociedade, tá? Vamos para frente aqui, pessoal. E aí, durante o capitalismo, essas cidades elas vão se tornar realmente cada vez mais importantes, porque eu tenho a troca de mercadoria, eu tenho o acúmulo de capital. Como eu falei para vocês, o capitalismo ele visa o lucro. Então a ideia é que dentro das cidades eu consiga acumular capital, acumular dinheiro, acumular lucro, tá? A troca de mercadorias nada mais era do que compra e venda, pois nesse período não mais trocavam mercadorias por outras necessárias. Essas eram vendidas a preços maiores que o considerado justo para a obtenção do lucro. Não mudou nada. Até hoje você vende a mercadoria, né, a um preço que nem sempre é considerado justo para obter lucro. A ideia é que você venda seu produto para obter lucro. Dentro do sistema capitalista hoje, pessoal, você tem, por exemplo, um celular que vai durar 2 anos, 3 anos, mas é um produto que vai se acabar. Não é um produto mais para sempre. Hoje se faz produtos que durem menos tempo. Você vê os carros antigos, o tanto que durava um carro antigo, né, a lataria mais dura, e você encontra carros hoje que praticamente a lataria com o dedo você consegue amassar. Então é um produto realmente para durar menos, tá? As cidades também retornaram ao poder que nelas voltou a centralizar e por esse fato outras cidades surgiram. E aí houve um crescimento urbano. Esse crescimento urbano foi acelerado em alguns locais do mundo, em outros ele foi lento. Só que é um processo, como eu disse para vocês, praticamente irreversível. Dificilmente a gente vai voltar para o campo, né? A população do mundo vai sair das cidades e vai morar para o campo, tá? A ideia é de crescimento nas cidades, a gente vai ver mais na frente, tá? Galera, aí eu falo de capitalismo, industrialização e urbanização. Olha como esse processo ele é lento, mas depois ele vai ser rápido, tá? No final do século XVIII, a taxa de urbanização mundial, isto é, o percentual de pessoas que viviam na cidade só era de 3%. Ou seja, gente, a cada 100 habitantes, só 3 viviam em cidades. Estou falando aí do final do século XVIII. O crescimento da população urbana, ele se torna um processo lento no início, e ele era limitado somente aos países que tinham indústria. Por exemplo, a Inglaterra é a primeira onde consegue ultrapassar a população urbana ter mais do que a população rural. Isso ocorre em 1850. A Inglaterra começa a Revolução Industrial em 1750. 100 anos depois, ela consegue que a maior parte da população saia do campo e vá para a cidade. Ou seja, as pessoas saíram do campo para ir para a cidade em busca de trabalhar na indústria. Tinham ideia que iam melhorar de vida, que iam viver na cidade, ia ser muito melhor. Então elas foram. Então a partir de 1850 a Inglaterra consegue ultrapassar em mais de 50% a população urbana. Então esse processo ele é lento no início. As pessoas elas não saíram desesperadamente do campo para a cidade, foram fazendo de forma lenta. Então primeiro foram nos países que se industrializaram, tá? Agora, muitos, como eu falei para vocês, né, com o desenvolvimento ainda da indústria, muitos camponeses abandonaram o campo, né, para ir para as cidades. Outros camponeses foram expulsos do campo por conta da mecanização do campo. Ou seja, quando eu tenho uma mecanização do campo, o agricultor não tem o que fazer mais lá. Porque uma máquina veio substituir o homem. E lógico que eu também tenho, gente, os grandes latifúndios, que estão às vezes na mão de uma pessoa só. Então você tem uma grande quantidade de terras na mão de uma pessoa só. Aquele pequeno agricultor não quer trabalhar para ninguém, não quer trabalhar na roça para alguém, então ele vai embora. Muitas vezes ele vai para a cidade. Só que chegando na cidade, muitas vezes ele vai atrás de um trabalho informal. Muitas vezes ele vem sem estudo. Aqui, muitas vezes, não vai conseguir trabalhar com agricultura. Então o que ele vai fazer? Vai trabalhar muitas vezes no trabalho informal. Essa migração, esse êxodo rural fez com que nossas cidades ficassem muito inchadas. Fez com que nossa cidade faltasse emprego para as pessoas.
A violência urbana é muito maior. Não há espaço urbano para as pessoas. Por isso que hoje você tem grandes periferias, você tem favelas, porque as pessoas realmente não têm onde morar, tá? Então isso acontece muito, tá? O terceiro ponto diz assim: as fábricas surgiram tenebrosas e satânicas, em grandes edifícios, lembrando quartéis, com chaminés, apitos e grandes números de operários. O ambiente interno era inadequado e insalubre. Aquelas pessoas que saíram do campo e pensaram vir para a cidade para trabalhar nas fábricas e acharam que ia ser um paraíso, não era um paraíso. Trabalhavam em condições insalubres, muitas vezes tinham que trabalhar muitas horas de trabalho, 15 horas, 18 horas de trabalho, muitas vezes sem um descanso, né? Não tinham um descanso remunerado, sem direito a férias. Os direitos trabalhistas surgem depois, né? Então, houve muito sofrimento, tá? Nas indústrias no início de tudo, tá, gente? Vamos aqui passar para frente. E aí, com o nascimento da indústria moderna, houve um processo de urbanização muito maior, muito mais acelerado. Então, ao longo do século XX, você tem uma aceleração das pessoas que saem do campo para a cidade. Vocês viram anteriormente, nos slides anteriores, que esse crescimento era lento. A partir do século XX, esse crescimento ele aumenta. Só para você ter ideia, em 1900, e aí mostra no gráfico, tá? Esse gráfico tem no livro de vocês, eu tirei do livro. Em 1900, somente 10% da população mundial vivia em cidades. Somente 10%. Esse primeiro ponto aí do gráfico, tá? Em 1950, que é o segundo ponto aqui do gráfico, tá? Você tem, esse número passou já a ser 29% de pessoas vivendo na cidade, chegando a quase 50% no final do século. No final do século, a partir de 1900, ó, você tem aí uma quantidade maior. Aliás, desculpa, no final do século você tem quase 50%. Gente, hoje, né, e aí você tem, a partir aí de 2015, você tem uma mudança, né, nesse gráfico. Ou seja, a partir de 2015, não é tão distante, a gente tem uma população urbana maior do que a população rural. Isso no mundo inteiro. Então hoje você tem uma população urbana maior. Será que as nossas cidades têm condições de ter tantas pessoas? Será que a gente tem condição de absorver esse contingente populacional? Será que a gente tem emprego para todo mundo, saúde para todo mundo, educação para todo mundo? Isso falta, né? Espaço urbano para todo mundo. Então, esse é um grande desafio. Como viver nas cidades hoje com essa grande quantidade de pessoas, tá? Então, a tendência mundial indica que a população urbana vai continuar aumentando em relação à população rural, como podemos observar no gráfico. Esse é um problema. Como é que a gente vai dar toda essa assistência para tantas pessoas nas cidades? Porque antes, pessoal, nós dividíamos. Tínhamos pessoas na cidade e no campo. Hoje, mais pessoas na cidade, o que a gente vai fazer? Esse é um grande problema, tá? E é isso, tá, gente? Essa aula vai ficar gravada no YouTube, a gente tem uma continuação dessa aula mais na frente, tá? Esse recurso aqui dessa aula, mesmo gravada, não substitui a leitura do livro, então faça a leitura do livro, tá certo? E aí é isso, tá, gente? Muito obrigado, saudades, se cuidem, obrigado pela atenção, até a próxima.